Boa noite. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Eu também, graças a Deus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que também tem acontecido, obrigada, está muito comum, né, de acontecer, de nós percebermos, de nós vivenciarmos algo que acontece internamente, né? Não sei quantos viram essa semana, né, uma notícia fresca, né, essa estilista americana, né, duas personalidades, né, do meio do entretenimento, da moda. Essa estilista americana foi encontrada morta terça-feira. Ela tem uma confecção, né, de bolsas, calçados, e foi encontrada pela faxineira dela, morta, enforcada. E ontem, não sei quantos viram também, esse apresentador da TV americana, né, ele é chefe de cozinha e tinha uma série de programas, já ganhou Emmys, e ele ganhou, e ontem também foi encontrado morto. Ele estava na França, gravando a temporada do programa dele para a CNN, e foi encontrado também enforcado por um colega de trabalho, no hotel. Isso choca, né? Isso, pelo menos a mim, choca muito, porque eu fico pensando que o quanto, né, as pessoas estão sofrendo, né? Porque para tomar uma decisão desta, né, a gente está falando de muito sofrimento. E o interessante é que essas duas pessoas, e aí a fonte não é muito confiável, né, porque, por enquanto, a gente só tem sites de fofoca especulando, mas ambos estavam passando por um processo de separação, né? E ele já havia dito numa entrevista recente que o que segurava ele de tomar essa decisão era a filha. E parece que agora nem a filha segurou, né? E isso é muito triste. E nós vamos falar sobre os transtornos mentais, no caso, 2 mais específicos, que têm aí trazido tristeza, trazido angústia, dificuldades, não só para aqueles que sofrem, mas também para aqueles que convivem com as pessoas que sofrem. E nós vamos continuar utilizando a história do povo de Israel, para tentarmos tirar algumas lições, fazermos algumas aplicações e entendermos também como nós podemos mudar nossa forma de agir e pensar. Nós estamos usando a saída do povo do Egito. Sábado passado nós falamos sobre esse processo deles de saída. E hoje a gente vai mais um pouquinho, mas não muito longe da saída deles. Vocês se lembram, caiu a última praga. O faraó mandou o povo sair, levando tudo que eles tinham. Ele finalmente liberou, né, o povo hebreu para ir embora, e eles foram. E lembrem-se, foram 430 anos de servidão, de escravidão. E agora eles estavam livres. E eles não sabiam muito bem o que fazer com isso ainda, né? E o que aconteceu ali? Deus manda eles acamparem. Deus manda uma nuvem para estar ali com eles, protegendo do sol. E à noite, né, aquecendo eles também, uma nuvem de fogo. Eles acampam numa região. Depois Deus fala assim, olha, nós poderíamos ir por aqui, mas nós vamos dar uma pequena voltinha, porque vocês ainda não estão preparados para enfrentar o que virá. Porque se vocês forem pelo caminho mais fácil, vocês vão encontrar guerra pela frente, porque vão encontrar povos que não vão gostar de saber que vocês saíram do Egito. Então, nós vamos pegar um outro caminho. E com esse outro caminho, eles foram e acamparam em frente ao mar. Nisto, Deus havia endurecido novamente o coração do faraó, e ele havia se arrependido de ter mandado o povo sair. Então, ele reúne todo o exército dele e manda perseguir esses hebreus. E o que acontece? O povo está lá acampado, de repente ouve-se o burburinho no acampamento, porque eles descobrem que eles estão cercados pelos egípcios. E o que eles vão fazer agora? Flávio Josefo, um historiador, diz que Faraó foi atrás deles com mais ou menos 50 mil cavaleiros, 200 mil homens de infantaria bem armados, fora outros soldados. Ou seja, ele foi com todo o seu arsenal de guerra. E o que o povo podia fazer ali? Eles não tinham como resistir, estavam cercados, estavam encurralados. Por quê? Não podiam enfrentar, combater,
porque não tinham armas. Resistir ao cerco também não dava, porque eles não tinham mantimento. Então, ou eles se entregariam, ou esperariam para ver o que aconteceria. Mas o que aconteceu com aquele povo? Em Êxodo 14, versículo 10, fala que eles começaram a entrar em pânico. Eles ficaram com medo, ficaram ansiosos quanto ao que iria acontecer. E o que eles começam a fazer? Jogar a culpa em Moisés. Por que você nos tirou? Nós falamos. Lá no Egito, nós tínhamos pelo menos onde cair morto. Agora a gente vai morrer aqui no deserto? E eles ficam ansiosos e com muito medo. E começam a reagir a isso. Eles entram em crise. Eles entram numa grande crise. E o que é uma crise? Se nós formos pegar a origem da palavra em português, ela significa decisão, distinção ou separação. Tem a ver assim com um momento-chave, uma tomada realmente de decisão. A crise, ela diz respeito a uma fase, a um momento em que os nossos pensamentos não conseguem explicar aquilo que sentimos. Nós entramos meio que numa confusão. Nossas emoções não conseguem ser interpretadas de forma clara. Traz uma confusão, uma inquietação, uma angústia. Isso é a crise. E é exatamente isso que aquele povo viveu naquela situação. E vamos combinar que nem vocês, nem eu, viveríamos de uma forma diferente aquilo ali. Porque você imagina viver 430 anos pensando e vivendo como escravos e, de repente, você olha para um lado, montanhas inacessíveis, você sabe que os seus maiores inimigos estão em seu encalço, e você olha para frente, você só vê o mar, você vai fazer o quê? E aí a gente pode pensar numa primeira questão com base nessas circunstâncias. E tem a ver também com o que a gente conversou sábado passado, que diz o respeito ao seguinte: depois de 430 anos vivendo e pensando como escravos, eles não tinham recursos para enfrentar esse primeiro obstáculo. E olha só que interessante. Como são construídos esses recursos? Aonde nós adquirimos, um repertório emocional para lidar com a vida? Através das experiências, dos erros, dos acertos, das frustrações, das decepções, e por aí vai. E aonde essas experiências são possibilitadas de nós vivenciarmos? Aonde nós podemos vivenciá-las? Nos relacionamentos. Concordam? Concordam, que bom. Pois é, mas aí a gente entra num pequeno probleminha, pensando agora no nosso contexto e no que nós conversamos sábado passado. Que tipo de relacionamentos nós estamos estabelecendo hoje? A gente fala muito em conexão, né? A pessoa está conectada com fulano, a gente vai entrar em contato, a gente vai se conectar, mas a gente não tem falado mais em relacionamentos, né? Porque o relacionamento envolve o quê? Envolve parceria, envolve cumplicidade, envolve troca, compromisso, responsabilidade e tem mais uma coisa: dá trabalho. Né? Hoje a gente vive o quê? O Bauman, um autor que eu gosto muito, ele fala que nós vivemos relacionamentos de bolso. Eu acesso o quanto me interessa, quando não me interessa mais, eu guardo. Ou eu aperto uma teclinha e descarto. E o que a gente tem visto hoje é a facilidade com que as pessoas terminam relacionamentos, sejam de amizade, namoro, de ficantes e casamentos. Realmente aperta-se uma teclinha como se não existissem sentimentos envolvidos numa relação. E mais do que isso, olha, a gente consegue avaliar a época em que vivemos pela forma como nós nos relacionamos. E hoje, nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante, chamado-se corpo presente, cabeça ausente. Vocês já repararam nisso? Corpo presente, cabeça ausente. Mamãe, olha só. Já vou. Você está aqui do lado, seu filho está aqui. Mamãe, você viu aqui o jardim? Não, vai vendo aí que a mamãe já vai, só um minutinho. Eu estou do lado, eu estou presente, mas aonde está a minha cabeça? Num outro canto. E isso não é só com as crianças, né? A gente está fazendo isso com todo mundo. E, de fato, ao ouvir eu estava ouvindo uma psicanalista falando isso, né?
E eu fiquei pensando que essas crianças, porque olha só, mais do que isso, e o pior do que isso, os bebês já estão vivenciando isso. Sabe por quê? Porque as mães, e eu vou confessar aqui com dor no coração que eu fiz isso, tá? As mães, enquanto amamentam, elas não estão mais em contato com seus filhos, elas estão em contato com um celular. E esse primeiro contato que começa a ajudar na construção do vínculo está interceptado pelo quê? Por uma tela. Então, o bebê olha para sua mãe, ele vê a sua mãe num outro lugar. Ele não vê mais a sua mãe ali com ele. E isso é só o começo. Nós estamos com as crianças e as crianças querem compartilhar algo com a gente, mas elas não nos encontram completamente ali com elas, porque a nossa cabeça está num outro lugar. Então, veja, nós estamos construindo algo que eu também não sei onde vai dar, né? Mas acho que é para a gente pensar, e eu também tenho que pensar, e penso muito nisso, porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu me vejo fazendo exatamente isso. Mamãe já vai. Vai fazendo aí que eu já vou. E às vezes a gente vai assim, puxa, estava aqui interessante, vou ter que largar para ir. Né? E a criança ali, captando tudo. E o que acontece? Né? Nós não compartilhamos, nós não estamos mais inteiro para o outro, nós estamos deixando de viver experiências, consequentemente, estamos com menos recursos para enfrentar a vida. E se a gente pensar que os nossos relacionamentos eles proporcionam uma rede protetora, pensem num equilibrista, né, andando num cabo de aço, né, atravessando aí entre 2 prédios bem altos. A rede protetora é aquela que vai ajudá-lo, caso ele caia, que ampare, não? E o que tem acontecido hoje? A rede protetora ou está com os buracos enormes, ou ela é tão frágil, ou ela não existe, que quando a pessoa cai, ela desmorona, ela vai embora. E o que a gente tem visto e percebido, e é mais ou menos o que aconteceu com o povo hebreu, as pessoas não estão tendo onde segurar, sabe, emocionalmente. Elas não encontram recursos internos e nem recursos naqueles que estão ao redor dela, porque estão todos desmoronando. Às vezes eu vejo pessoas que precisam, né, que um familiar o acolha, que um familiar o compreenda, mas ela também não encontra onde segurar ali. E todos desabam. E é por isso que hoje nós estamos vivendo uma epidemia, podemos dizer, de transtornos mentais. E o cardápio é vasto, né? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, síndrome do pânico, TDAH e por aí vai. Né? A OMS, dados do ano passado, mostrou que 58% dos brasileiros sofrem de depressão. E o pior, a doença vai ser a mais incapacitante até 2020. E não bastando, o brasileiro é o que tem maior prevalência de ansiedade no mundo. Por que será? Bom, se a gente voltar aí a 2 semanas atrás, a gente já começa a entender uma grande parcela do porquê. Né? O meio, o contexto que nós vivemos está de adoecer qualquer um. Né? Ter que ficar em filas por conta de combustível e viver aquele estresse, realmente a gente tem que ser muito forte para não adoecer. Mas isso não é o único fator que consta. Nós temos formas de sofrimento, estamos falando de formas de sofrimento e de como lidar com a vida. As pessoas estão sofrendo. Se antes você ouvia falar de alguém sofrendo, hoje ou você está sofrendo ou alguém muito próximo a você. E eu gosto de usar a definição de ele é um jornalista, Andrei Solomon. Bom, acho que eu não falei certo, mas enfim, ele é autor do livro Demônio do Meio-Dia, que trata sobre a depressão. E ele fala assim, a depressão é a imperfeição do amor. Ofusca a capacidade de dar e receber afeto, distorce a nossa percepção, destrói a nossa conexão com o outro e a capacidade de estar consigo mesmo. E olha, cada pessoa tem um jeito de adoecer. Cada pessoa sofre de uma determinada maneira, então a depressão não é igual para todo mundo. E ele fala que a primeira coisa que vai embora é a felicidade, porque a gente não tem prazer para nada.
E as emoções ficam meio que no esquecimento, porque você não encontra, você não acessa as emoções. É como se fosse um grande vazio, um grande mundo cinzento, e é ali que a pessoa habita. E sabe, às vezes a gente não tem a sensibilidade necessária para compreender o sofrer do outro. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo em silêncio, porque não encontram espaço para compartilhar. A gente chega em lugares como este, a gente coloca um sorriso no rosto, sorriso Instagram, né, onde todo mundo está feliz, né, se cumprimenta e não tem espaço para falar: oi, tudo bem? Você está bem mesmo? Não, não estou. Você tem que estar. Porque, afinal de contas, aonde você vai falar que não está? Não sobra espaço. E as pessoas vão sofrendo, sofrendo. E, mais do que isso, né, a pessoa que está sofrendo, principalmente em relação à depressão, ela vai perdendo a capacidade de confiar nas pessoas, de ser tocado, né, de ser acolhido por elas. E eu entendo a depressão como um colapso no sistema. Nós vamos passando por muitas coisas, né, na nossa vida, na nossa experiência de vida. Algumas a gente tenta abrandar, às vezes com comida, né, tenta ali aplacar, às vezes com um vício que a gente adquire, às vezes trabalhando muito, estudando muito. Eu vou enfiar minha cara no trabalho, assim eu não penso. Alguns comprando, e a gente vai driblando. Dribla a angústia, dribla aquele mal-estar, aquela inquietação. Tem aqueles que carregam o mundo nas costas, aqueles que acham que gira a manivela do mundo, né, que se ele não estiver ali para fazer, ninguém fará. E vai, e vai. E tem os que são especializados também em engolir sapos, né? Vão engolindo, vão engolindo, vão engolindo, só que a mente tem limites. E tem uma hora que não dá certo. E aí tem um psiquiatra que usa o termo assim: um dia a casa cai. E é bem isso. A casa literalmente cai. O sistema entra em pane, colapso geral. E nesse sentido, a depressão tem um aspecto de saúde. Por quê? Porque é a chance de você começar de novo e da forma correta. Só que aí entra uma questão muito importante também, que as pessoas acham que elas vão lá, pedem para o seu médico um remedinho e pronto, estou me sentindo melhor, tá bem, tudo se resolveu. Não, sabe por quê? Porque a reconstrução do sistema, a reconstrução do eu, nenhum remédio faz. É você. E olha, envolve coragem, determinação, e a capacidade de se reinventar. E é para isso que você precisa de ajuda. Remédio nenhum, e eu costumo falar isso, o remédio ele vai fazer efeito sim, ele é necessário sim, tá? Eu não estou falando que não, eu estou falando que sim, mas ele vai até determinado ponto. Reconstruir o sistema, o remédio não faz. E tem gente que usa o remédio porque aí dá uma acalmada, e aí tira dele a responsabilidade de enfrentar as escolhas que ele faz, né? Tira dele a responsabilidade de repente, lidar com a escolha do trabalho, com a crise no casamento, né? Porque, assim, tomei o remédio, estou um pouco melhor, vamos em frente. Só que é um em frente até mais um pouco, né? Você põe mais um pouquinho de combustível e tenta enganar o motor, que está quase fundindo, mas lá na frente, não tem jeito. A casa realmente cai. Então, a gente precisa entender que a nossa saúde mental precisa ser cuidada. E eu costumo dizer, Deus dá sabedoria ao médico, você está com dor no estômago, você procura o gastro, você quebrou a perna, você procura o ortopedista, mas a mente, não. A mente é outro departamento. Eu mesmo administro, eu cuido, eu sou forte, Deus me dá, Deus é meu maior psicólogo. Aí a gente acha que não precisa de profissional. Né? Que Deus não deu sabedoria para o psicólogo nem para o psiquiatra, só para todas as outras especialidades médicas. A gente acha que a gente que tem que dar conta disso. E esse é um grande engano. E aí vem a ansiedade. A apreensão e sofrimento em relação ao futuro. Né? A gente fica antecipando como as coisas fossem acontecer da pior forma, que é o que aconteceu com o povo egípcio. Eles estavam ansiosos e com medo. O futuro parece ser ameaçador. E aí vem uma inquietação, insônia, comida em excesso. Parece que não tem uma causa, aqueles sintomas tomam conta de você, te paralisam, te travam. Vem o pânico e por aí vai. Bom, e quais foram as ordens dadas a Israel? Vamos voltar para a história do povo para a gente tentar
pegar aí alguma coisa para a gente. Se você for ali em Êxodo 14, versículo 13, foram 2 ordens dadas. A primeira diz o seguinte: sossegai, Moisés fala para eles, aquietai-vos. E o que é sossegar? Acalmar, tranquilizar-se. Pergunto para vocês, o que seria sossegar ali naquele contexto? Não se preocupar com o que aconteceria. Como não se preocupar? O preocupar-se, né, quer dizer inquietar-se, incomodar-se. Isso está lá no dicionário. Só que não quer dizer antecipar o futuro de forma trágica. Então, entendam, tem situações em que a ansiedade ela é completamente pertinente. E eu sei que a Kênia já falou muito disso aqui para vocês. Ela é normal. Né? Então, traz essa inquietação, essa preocupação. Agora, mas, né, quando ela começa a tomar conta de você, te paralisar as suas escolhas, paralisar a sua vida, aí ela já está tomando uma outra proporção, uma outra dimensão patológica. Qual saída o povo hebreu tinha ali? Qual? Nadar, escalar ou se entregar? Ou uma quarta alternativa? Confiar, muito bem. Confiar em quê? Em Deus. A confiança quer dizer o quê? Segurança, uma firme convicção. Como nós construímos a confiança, a capacidade de confiar? Ela é construída nas nossas primeiras relações. Quando a mãe cuida, quando a mãe está ali presente, troca a fralda, o pai, quando esse acolhimento vem, essa primeira relação vai criando um chãozinho para a gente. É como se a gente soubesse, olha, aqui eu posso pisar, aqui é confiável, o mundo é confiável. Porque a minha mãe é confiável, ela sempre está lá quando eu preciso. O meu pai é confiável, porque ele está ali também dando suporte para minha mãe. E nós precisamos ter minimamente a capacidade de confiar no mundo para estarmos aqui. Eu preciso confiar que essa casa não vai desabar, eu preciso confiar que a minha carona vai me levar para casa. Eu preciso ter isso bem estabelecido. Só que, infelizmente, muitas pessoas não tiveram esse ambiente minimamente confiável, ou tiveram e foram tiradas por experiências de rejeição, de abandono, de abusos, de decepções pelas pessoas que confiavam, em que eram confiáveis para ela. Então, essa tranquilidade, essa quietação que a confiança traz, elas não têm. Elas têm sempre um radarzinho assim em alerta. E quem não confia, desconfia. E quem vive desconfiado, dizem que o mineiro é desconfiado, né? Mas aí é uma outra história, não sossega, está sempre em alerta, não dorme bem e não se entrega. O sono, o que é o sono? É uma entrega. Você desliga todos os botões, né? E se entrega, dorme. E o que a gente tem visto hoje? Ficam os 3 botões ligados e a mente processando. As pessoas não têm conseguido dormir. E fica acelerado. Né? É como se realmente não sabe qual chão está pisando mais. E quem desconfia também tem dificuldade em aceitar o que é bom e retê-lo. E aí só reage, como o povo hebreu, escolhendo voltar para o Egito naquele momento de crise. Por quê? Porque eles tinham uma boa proposta. Deus falou, eu estou com vocês. E Deus estava ali mostrando, através da nuvem, através dos recentes acontecimentos, eu estou com vocês. Mas eles não conseguiam ainda confiar. Né? Então, eles não conseguiam aceitar aquilo que era bom para eles. Eles não entendiam. Bom, eu vou ser livre? Isso é para mim? Não, acho que não. Acho que veio com o endereço errado. E quantas vezes a gente ouve isso? Não, acho que não, comigo não. Acho que isso não vale para mim. E mais do que isso, quem desconfia tem uma dificuldade de estar por inteiro nos relacionamentos que estabelece. Você até constrói um relacionamento, mas tem aquela anteninha alerta que te deixa inseguro, que às vezes te deixa ciumento, que às vezes te deixa no controle das coisas, porque, afinal de contas, você tem que estar controlando para quê? Para não se machucar de novo. Lembra que eu falei de que, às vezes, a depressão e a ansiedade é uma
forma de mostrar que o sistema faliu? Porque muitos de nós, por conta dessas primeiras experiências ruins, ou de uma experiência muito ruim que vivemos, constroem um sistema muito capenga de funcionar, né? Uma proteção interna. Então, assim, cada um vai criar o seu sistema de proteção. Só que é capenga. Chega uma hora que não dá. E, às vezes, você entra no relacionamento com esse sistema capenga de funcionar e ali o negócio dá pau. Né? Ali não funciona, não vai para frente. E o que acontece? Você adoece, o casamento adoece e por aí vai. E, principalmente, pessoas que têm dificuldade em confiar, elas têm dificuldade na sua relação com Deus. Nós vemos muitas pessoas que estão aqui ativas, atuando em igrejas em diversas denominações, mas quando se fala assim, tá, mas você entende que Deus tem um propósito para a sua vida, você confia nisso? Não, claro que não. Né? Eu já tenho, na minha história, eu vejo que isso não é para mim. Eu vejo Deus como algo mais distante, muito bom, muito amoroso, mas não comigo. Veja, essa pessoa, ela não tem o chão para pisar. Porque se a gente não tem essa confiança mínima que nos norteia, que é a certeza de que Deus está guiando a nossa vida, aonde a gente segura na hora do desespero? Não segura, né? Escorrega, vai embora. E aí eu queria terminar falando sobre algo que nos ajuda a entender esse processo, que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, porque a confiança vem do quê? Do relacionamento. E a gente se relaciona, e aí eu me refiro a Deus, de várias formas, mas principalmente através da oração. E existem muitos estudos mostrando hoje que a oração é um dos maiores antídotos contra o estresse, a ansiedade e a depressão. Existe um estudo na Universidade do Reino Unido que diz o seguinte, que a frequência da oração está associada aos baixos níveis de ansiedade. E aí tem uma coisa interessante, eles falam assim, só que se você ora numa emergência e essa oração não vem acompanhada de uma vida de comunhão, sabe o que acontece? Essa oração feita na emergência aumenta os níveis de ansiedade. Por quê? Oi? Porque você não tem um relacionamento, você não conhece bem, logo você não tem a total confiança. Você vai confiar em quem você não conhece? E aí você só aumenta a sua ansiedade, porque você fica assim, mas será que Deus vai me responder? Será que eu mereço? Mas será? Porque se eu já vivi tudo isso, não, talvez não. E aí você entra e aumenta a sua ansiedade. Por quê? Porque você usou a oração, ela é boa? Sim. Mas quando ela vem dentro de um contexto, de um relacionamento real com Deus, olha, os níveis de ansiedade, eles diminuem, eles praticamente ficam normalizados. E eles falam também que recorrer a Deus é um mecanismo adequado para controlar as crises e, inclusive, que a religião oferece um amplo contexto no qual se enquadram todas as crises pessoais. É nesse contexto da comunhão que nós encontramos o remédio necessário para as nossas crises, para as nossas ansiedades. A oração ajuda a prever um futuro promissor, mesmo diante da adversidade. Olha que interessante, porque é o oposto da ansiedade. A ansiedade a gente sofre com medo do futuro, né? A gente antecipa o futuro. E a oração nos ajuda a não temer o futuro. Ela é o antídoto efetivo contra o medo e a ansiedade. E eu gosto muito de uma citação da autora que eu já falei para vocês, eu uso ela muito, Ellen White. Ela diz o seguinte, e eu uso isso muito na minha vida, em momentos de crise. Diz o seguinte, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Veja, nos dá um norte e nos situa. Se Deus me trouxe até aqui, Ele não vai me abandonar. Ele vai continuar comigo. Então, eu posso prosseguir. E isso traz o quê? Alívio. Por quê? Porque eu confio. Então, eu dou o passo seguinte, porque eu sei qual é o meu chão. E qual foi a segunda orientação que nós encontramos em Êxodo 14? Diga ao povo que marche. Toca a sua vida, avance.
eles ainda não conseguiam ter todos os recursos necessários para lidar com as adversidades. Tanto é que em vários capítulos seguintes ao Êxodo 14, você vai ver assim: e o povo murmurou contra Moisés, e o povo murmurou contra Deus, e o povo murmurou, e o povo murmurou. Mas ali eles marcharam. Lute contra os seus pensamentos negativos, porque essa é a maior batalha que nós temos. Eles tiveram a deles, nós temos as nossas. E a principal delas é lutar contra os pensamentos negativos que foram construídos lá atrás, que ajudam a sustentar esse sistema capenga de funcionar e que a gente, às vezes, fica neles achando que essa tem que ser a nossa vida. E essa é uma grande mentira. Todos nós podemos ser libertos das doenças, dos transtornos mentais, da angústia, da ansiedade, da depressão. Existem pessoas capacitadas, existem médicos capacitados, mas, principalmente, existe um meio de amparo que é Deus nos mostrando: vai por aqui, eu tenho um propósito para você. E eu gostaria de terminar com um verso que está em Salmos 37:5. Que diz o seguinte, tem duas ações aí, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. E o segundo, confie. Como é que a gente confia? Se relacionando. Confie nele e ele agirá. Eu acho que esse verso resume bem o que falamos hoje. Entregue, confie, espere porque ele agirá. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, dando uma semana de vitória.